Hoje eu quero dividir com você uma dica bem rápida e muito útil para trazer assim, mais alívio e auxílio a você relacionado à experiência da ansiedade. Todos nós aprendemos e sabemos agora, nesse instante, que os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, eles acabam ficando ancorados a comportamentos. O que é isso? Muitas das vezes, quando você se comporta de uma certa forma, a sua fisiologia, ela se conecta com a sua emoção. A forma que você repete algo no exterior, independente se você sente ou não, a sua fisiologia, ela fica condicionada, ela fica ancorada, amarrada a um certo tipo de comportamento. Você age de uma forma e aquela forma estimula, na verdade, o seu interior, as suas emoções e os seus sentimentos. Relacionado à ansiedade, ou à depressão, ou o que seja, nós aprendemos a estar em depressão. Quando o ser humano ele está dentro do estado de depressão ou de ansiedade, na verdade nós apenas percebemos e observamos o que acontece com ela de uma forma geral. Porém, internamente, quando ela se tranca em um quarto, quando ela baixa a cabeça, quando ela não quer mais comer, quando ela pensa em desistir de algum tipo de coisa na vida, o que acontece? O fisiológico dela está completamente alinhado com a parte emocional. Naquele momento das desistências, quando ela desiste de comer, desiste de sair para algum lugar, se tranca num quarto, se isola, que ela toma aquela decisão, interiormente ela está sentindo talvez dor, está sentindo medo, e aquele medo, aquela dor, aqueles sentimentos, eles se conectam com aquele comportamento que foi decidido pelo indivíduo. Quando o indivíduo toma uma decisão, o sentimento interno, ele se conecta, então ele cria um caminho neural. Então agora, se o indivíduo dentro de si percebe-se numa condição de tristeza, de medo, da ansiedade, o que seja, e ele tomou aquela decisão de se trancar, de se isolar, de se fechar, quando ele sente o medo em si já começa a dizer para o corpo, olha, na outra vez você sentiu algo e você fez isso e fez isso. Então temos que repetir o mesmo processo. Aí o indivíduo percebe aquela questão e naturalmente ele reproduz o comportamento, porque se tornou algo que se conciliou, algo ancorado. Agora, quando o indivíduo não sente internamente algo relacionado à depressão ou à ansiedade, mas exteriormente, externamente, ele vai para um quarto e se tranca, ele desiste de sair com os amigos, ele desiste de tomar decisões, o que acontece? Ele agora reconecta de uma parte exterior, de fora para dentro. Então, os processos humanos, eles podem ocorrer tanto de dentro para fora, da emoção para o comportamento, quanto do comportamento para as emoções, porque nossas emoções se conectam com os comportamentos e os comportamentos se conectam com as emoções. Então, existe agora um caminho neural, tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro, para se conectar e recriar esse sentimento, recriar essa situação. Por quê? Porque as emoções se conectaram ao comportamento e o comportamento se conectou à emoção. Então agora, independente de por onde começar, um vai reproduzir o outro. É aquela mesma história, um exemplo, quando alguém tem uma caixa de bombom para dar ou um buquê de flores para entregar para alguém, às vezes algumas pessoas estão tão condicionadas a correlacionar buquês de flor com relacionamento e com amor, que quando ele recebe aquele buquê de flores, ele se conecta com o sentimento de paixão, com o sentimento de amor, porque está ancorado internamente que aquele comportamento de entregar um buquê de flores está linkado com o seu sentimento. Então, quando ele recebe um buquê de flores, ele acredita que é a mesma coisa, se torna um só. Como da mesma forma, outros, quando estão sentindo o amor,
pensam que eles têm que entregar o buquê de flores. Porque existe uma ancoragem. E aí quando a pessoa vê aquele buquê de flores, ele já começa a sentir toda a sensação de amor interna. Por quê? Um exemplo, é claro, né? Por quê? Porque se associou as duas coisas. Então, voltando para o caso da ansiedade, da depressão, quando existe uma experiência no ser humano de emoção e comportamento, elas acabam se conectando, linkando-se, e criam um caminho neural, que tanto pode ser reproduzido de dentro para fora, pelo sentimento e criar um comportamento, quanto também, ativando-se um comportamento, vai construir o sentimento e a emoção. Ou seja, o indivíduo aprendeu a entrar naquele sentimento e naquela situação. Você aprende, nós aprendemos. O interessante é que esse caminho neural que foi construído, ele pode ser desconstruído. E é isso que nos importa. Mas o que eu quero falar, a dica que eu quero dar, é muito interessante. Porque quando existe esse link, essa associação entre comportamento e sentimento, eu quero te apresentar uma coisa que é interessante. Você pode fazer algo na sua vida. Quando você estiver sentindo a mínima sensação de ansiedade, você pode fazer o seguinte. Uma das coisas que é utilizada até para depressão, e você pode usar com qualquer pessoa que estiver na sua vida, passando pela sua vida. Peça a essa pessoa, ou você, para olhar, se coloque também olhando para cima. Por quê? Porque o olhar para cima, ele não é correlacionado. O olhar para cima, ele não é correlacionado com a emoção de tristeza, de ansiedade, de depressão. E sorria. Sorria olhando para cima, para o alto, para desconectar o caminho neural. Quando você olha para cima e busca sorrir olhando para o alto, você desconecta o caminho neural, porque você está criando uma quebra de padrão. Olhe para cima e sorria, olhando para o alto, olhando para cima, mantenha esse olhar para cima. Você pode pedir para toda pessoa que estiver experimentando um processo de depressão, para sempre numa conversa, ela fazer essa mesma experiência, olhar para o alto, olhar para cima, para desconectar o processo. Da mesma forma, quando ela faz isso, ela está rompendo aquele processo que estava buscando levar ela para outro comportamento. Essa experiência, essa técnica, é uma das que você pode estar utilizando. A outra, e eu finalizo por aqui, é a postura do herói. A postura do herói. A postura do herói, quando você faz ela, é aquela que o super-homem utiliza, a Mulher Maravilha, que é colocar a mão pela cintura e olhar para cima. E quando você executar, você pode executar a mesma postura, dizendo, olhando para cima, pode fechar os olhos, respirar fundo e construir um sorriso. Trazer o seu sorriso para si, mantendo a postura do herói em pé, respirando bem fundo e olhando para cima e sorrindo. Quando você se experimenta fazendo a postura do herói, com a mão na cintura, olhando para o alto, e pode fechar os olhos e respirar fundo para criar uma sensação terapêutica. Quando você construi isso, ao mesmo tempo que você executa essa atividade, você também corta os caminhos neurais que estavam te levando à direção da ansiedade, da depressão. Faça apenas por 2 minutos. Nesse momento em que você executa essa atividade, você permite que o nível de cortisol, que é um dos hormônios que quando está alterado, auxilia na construção do estresse. Nesse momento o cortisol ele é completamente administrado, ele é trabalhado e existe um aumento na testosterona. Nesse momento existe um controle interno de neurotransmissores. Você está trabalhando internamente em si mesmo, porque essa mesma postura, esses mesmos posicionamentos já foram comprovados cientificamente de que eles estão correlacionados com neurotransmissores de sucesso, neurotransmissores de conquista. Então, repita todas as manhãs, ao levantar, essa postura, essa posição, que é a postura do herói, e conecta ela com o olhar para cima, que é para cortar o caminho, quebrar o caminho neural de ansiedade e depressão. E sorria. 2 minutos. Executa essa atividade por 2 minutos
e nós vamos estar assim eliminando toda essa experiência relacionada à depressão ou à ansiedade mesmo. Grave essa técnica, a postura do herói, e se permita ter uma vida cada vez melhor e com muito mais sucesso. Desejo que Deus abençoe você. Essa é a dica de hoje. Namastê.